Oi, tudo bem? Bem-vindo ao Guia Rápido e Direto sobre Profecias Bíblicas. Aqui é Michael Dante, da Adventist World Radio. Hoje estou falando com você diretamente de Bérgamo, na Itália. Bérgamo fica a uma curta distância ao norte e a leste de Milão. Ela está encostada nos Alpes de Bérgamo e atualmente tem uma população de apenas 120 mil pessoas. A cidade de Bérgamo é dividida em duas partes. A cidade antiga é chamada de Città Alta, ou Cidade Alta, que você vê atrás de mim. Essa é uma parte da cidade antiga que foi fundada por uma tribo celta conhecida como Cenomani e é completamente cercada por muralhas venezianas que datam do século XVI. A cidade baixa é a Bérgamo moderna, onde a maioria das pessoas vive e trabalha atualmente. Várias cidades italianas foram bombardeadas na Segunda Guerra, mas Bérgamo foi quase intocada. Isso a torna ideal para ver sítios arqueológicos e prédios preservados. Hoje, no nosso guia rápido de profecias bíblicas, veremos uma das profecias mais fascinantes e empolgantes da Bíblia. E ao fazermos isso, vamos refletir sobre a seguinte questão: como posso confiar nas profecias bíblicas? Bem-vindo ao guia rápido e direto de profecias bíblicas. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da vida, vindas da Santa Palavra de Deus. Na última vez, vimos que existem ótimos motivos para termos fé na Bíblia. A Bíblia foi escrita e protegida milagrosamente por Deus ao longo de milhares de anos. Seus eventos históricos, pessoas e lugares continuam sendo comprovados como verdadeiros pela história e pela arqueologia. E quando experimentamos a Bíblia por nós mesmos, ela nos impacta de forma sobrenatural. Ela supre nossas necessidades reais, mesmo no mundo moderno. Esses são todos ótimos motivos para termos verdadeira confiança na Palavra de Deus. Mas hoje, como prometi, vamos analisar outro fundamento poderoso para a nossa fé na Bíblia, a profecia do capítulo 2 de Daniel. Cerca de 600 anos antes do nascimento de Cristo, um rei babilônico chamado Nabucodonosor teve um sonho extraordinário. Infelizmente, na manhã seguinte ele não conseguiu se lembrar do sonho. Determinado a recuperá-lo, o rei convocou seus sábios de todo o reino. Ele chamou os magos, os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus. Então ele ordenou que fizessem algo que nenhum rei jamais havia pedido antes. Ele disse: "Me digam o que eu sonhei na noite passada." Surpresos, os pobres sábios responderam temerosos: "Não há homem sobre a terra que possa revelar o que o rei pede. Por isso, nenhum rei, senhor ou governante jamais pediu tal coisa a qualquer mago, astrólogo ou caldeu." Daniel 2:10. O que esses supostos sábios disseram era, na verdade, verdade. Ninguém na terra poderia fazer o que o rei exigia. Nenhum ser humano poderia dizer o que ele sonhou, ou mesmo o que aquilo significava, mas Deus podia. Deus foi quem deu o sonho ao rei, e só Deus poderia lembrar o rei do sonho e ensinar-lhe o seu significado. O rei, porém, ficou furiosamente irracional com os sábios e ordenou que todos fossem mortos. Um desses sábios que não participou daquela primeira reunião com o rei era o profeta de Deus, Daniel. Daniel era um hebreu cativo que havia sido levado para a Babilônia por Nabucodonosor e agora servia como um dos muitos conselheiros do rei. Indo até o rei, Daniel pediu uma noite para adiar sua sentença e poder orar a Deus, descobrindo o sonho do rei e seu significado. Naquela noite, Deus respondeu à oração de fé de Daniel e revelou-lhe tudo. Na manhã seguinte, Daniel declarou ao rei: "O segredo que o rei exige, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela segredos e faz saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias." Daniel 2, 27 a 28. Acontece que o rei Nabucodonosor viu, enquanto dormia, um vislumbre do futuro. Em seu sonho, ele viu os grandes reinos da terra que viriam e iriam ao longo dos próximos 2.500 anos. Esses reinos foram representados por uma estátua gigante feita de vários metais. Veja como Daniel descreveu isso ao rei. "Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Tu estavas olhando até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a imagem nos pés de ferro e barro, e os despedaçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram todos despedaçados juntos, e se tornaram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e não se achou lugar para eles.
E a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel 2, de 31 a 35. Uau, que espetáculo! Você consegue imaginar isso? Não é de se admirar que o rei tenha ficado tão profundamente impactado por esse sonho. Mas Daniel não para por aí. Agora ele dá a interpretação para Nabucodonosor. Tu és essa cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois assim como o ferro quebra e esmaga tudo, e assim como viste os pés e os dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse reino será dividido. Mas haverá nele algo da força do ferro, pois como viste o ferro misturado com o barro lamacento. E assim como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim também o reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste o ferro misturado com o barro lamacento, eles se misturarão com a descendência dos homens, mas não se unirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não será deixado a outro povo. Ele despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, do 38 ao 44. Então é o seguinte, Nabucodonosor, é assim que será o futuro da Terra. Haverá 4 grandes reinos representados pelo ouro, prata, bronze e ferro, e depois haverá um grande número de reinos menores, alguns fracos, outros fortes, representados pelos pés e 10 dedos feitos de ferro e barro. Depois disso, Deus virá e destruirá todos os reinos da terra e estabelecerá um reino que encherá o mundo e permanecerá para sempre. Com detalhes incríveis, Deus profetizou que aconteceria centenas e até milhares de anos depois que Nabucodonosor estivesse morto e enterrado. E quais são esses reinos que Deus previu que viriam depois da Babilônia? A Bíblia cita 2 deles em Daniel 8, mas mesmo sem a Bíblia, podemos facilmente descobri-los apenas olhando para a história. A história nos conta que o reino duplo dos Medos e Persas, simbolizado pelos 2 braços de prata, derrotou o reino da Babilônia em 539 a.C. Depois disso, a Grécia, simbolizada pelas coxas de bronze, dominou o mundo conhecido da época até ser derrotada por Roma por volta de 168 a.C. Deus previu perfeitamente os 4 grandes reinos do mundo conhecido daquela época, desde o tempo da Babilônia até o tempo de Roma, mas a profecia não para por aí. Roma durou até por volta de 476 d.C., quando foi atacada e dividida em reinos menores pelas 10 tribos bárbaras da Europa Ocidental. Deus profetizou que, após essa divisão, nunca mais surgiria um único reino mundial na Terra, exceto dele. Desde então, muitos tentaram unir os reinos da Europa, mas nenhum conseguiu. Carlos V tentou e falhou. Napoleão tentou novamente e falhou. Hitler e Stalin tentaram e falharam. Quando a guerra falhou, tentaram alianças matrimoniais. Mais uma vez, fracassaram. Deus previu que esses reinos nunca se uniriam em uma superpotência, e ele provou que sabe o que diz. Talvez a parte mais intrigante desse futuro seja aquela pedra, cortada sem mãos, que despedaçou a estátua e virou uma montanha que encheu a terra. Em algum momento após a época dos reinos divididos da Europa, o tempo em que você e eu estamos vivendo agora, o Deus do céu voltará à terra e estabelecerá seu reino. Ele vencerá todos os outros reinos e reinará soberano sobre esta terra. A terra será novamente como o céu. Vemos outro vislumbre desse grande dia em que Deus estabelecerá seu reino no livro profético do Apocalipse, onde João proclama: "E ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará entre eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará entre eles. Ele enxugará toda a lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor. As primeiras coisas passaram." Apocalipse 21, de 3 a 4. Que tempo maravilhoso será esse, sabe? Essas profecias em Daniel e Apocalipse me lembram de um adesivo de para-choque que vi uma vez. Dizia: "Eu conheço o futuro, Deus vence." Não sei você, mas quero ser cidadão desse reino incrível que Deus estabelecerá. Segundo a Bíblia, nós podemos ser. Falaremos disso depois.
Voltando à pergunta de hoje, como podemos confiar na profecia bíblica? A resposta é que, ao olharmos para profecias como essa de Daniel 2 e reconhecermos o quanto Deus prevê o futuro de forma completa e precisa, podemos ter confiança de que a Bíblia é inspirada por um Deus que tudo sabe, que nos ama e quer nos preparar para fazer parte de seu reino eterno. Durante esta série, vamos analisar várias outras profecias impressionantes que, assim como essa de Daniel 2, se cumpriram nos mínimos detalhes. No nosso próximo episódio, vamos ver algumas profecias bíblicas sombrias sobre o futuro próximo da Terra. O que vai acontecer na Terra pouco antes de Deus estabelecer seu reino? Como podemos reconhecer que sua vinda está próxima? Como podemos nos preparar? Mas até lá, não se esqueça de continuar aproveitando a palavra de Deus. Ela foi escrita para você. O Senhor tem coisas importantes para dizer. Então não se esqueça de ler as mensagens dele. Na verdade, recomendo que você leia esta semana os 6 primeiros capítulos de Daniel. Neles estão a profecia estudada e relatos de como Daniel chegou à Babilônia, a fornalha ardente e seus amigos, a humilhação do rei Nabucodonosor por Deus, a escrita na parede no palácio de Belsazar e a famosa história de Daniel na cova dos leões. Que o Senhor abençoe ricamente você e sua família nesta semana, enquanto vocês se aproximam dele por meio de sua santa palavra.